Bem, estamos aqui na nossa primeira aula do Logos TV, ok? Começamos a aula com eletrodinâmica. Eletrodinâmica é a parte da eletricidade que vai estudar o movimento das cargas elétricas em um condutor elétrico, ok? Bem, definimos corrente elétrica como sendo o movimento ordenado das cargas elétricas em um condutor elétrico. Movimento ordenado. Se você pegar um condutor elétrico, metal, esses elétrons estão em movimento desordenado ali dentro. Os elétrons chamados elétrons livres, eles se movimentam aleatoriamente dentro do condutor, certo? Esse condutor elétrico, podemos ter três tipos de condutores. Os condutores chamados metais, onde os portadores vai carregar a energia são os elétrons. As soluções eletrolíticas, onde quem carrega a energia são os íons positivos e negativos, e os gases ionizantes, exemplo, uma lâmpada, tá? Nesse caso, nós podemos ter os íons, tanto positivo como negativo, e os elétrons se movimentando, carregando a energia, tá? Bem, a causa da corrente elétrica, tá? Para se ter a corrente elétrica, para forçar os elétrons a se movimentar de maneira ordenada, é necessário uma diferença de potencial, ok? Vamos estudar a diferença de potencial mais a fundo quando estudarmos a parte de eletroestática. Sim, essa diferença de potencial, também chamada de tensão elétrica ou voltagem, tá? Ela vai ser calculada ou determinada através da diferença entre duas placas, uma carregada positivamente e uma carregada negativamente. Se eu ligar aqui um condutor elétrico entre essas duas placas, nós vamos ter um movimento ordenado dessas cargas elétricas, no caso os elétrons livres do condutor, se movimentando de uma placa para outra. O movimento dos elétrons vai ser sempre do potencial negativo, da placa negativa, para o potencial positivo. Esse é o movimento real dos elétrons. Sim, a corrente elétrica vai ter um movimento invertido, movimento da placa positiva para a negativa, por convenção. Por isso que esse movimento a gente chama de movimento convencional da corrente elétrica. Sim, a diferença de potencial no ponto A, potencial no ponto B. E esse potencial é dado em volts. Ok? Volts. Então, a diferença de potencial, a diferença entre VA e VP. É devido a essa diferença que nós temos a corrente elétrica ali no condutor elétrico. Sim? Bem, essa diferença de potencial também pode ser gerada por um gerador. O gerador pode ser a pilha, ok? Uma bateria. Sim? Ao ligar o nosso condutor nesse gerador, aqui dentro do gerador nós temos o campo elétrico, que também vai ser estudado na parte de eletroestática. O campo elétrico vai do polo positivo para o negativo. Então, o sentido do campo elétrico, que é um vetor, ele tem sentido positivo e negativo. Então, os elétrons aqui dentro, eles vão sair do polo negativo, se movimentar para o polo positivo. A corrente elétrica tem o sentido contrário, tá? Por convenção. Por quê? Porque no início dos estudos de eletrodinâmica, achava-se que quem se movimentava eram as cargas positivas. E como toda a parte de elétrica já tinha sido desenvolvida com o movimento positivo das cargas, ok? Deixou por convenção esse sentido. Então, o sentido da corrente elétrica é sempre no sentido contrário, ok? Ao movimento real dos elétrons. Isso significa no sentido contrário ao do campo elétrico. Isso não vai modificar em nada o desenvolvimento da parte da eletrodinâmica. Sim? Então, nós temos o campo elétrico dentro do condutor, tá? O elétron vai se movimentar. Esse elétron ele tem uma carga elétrica, chamada carga elétrica elementar.
Essa carga elétrica elementar tem um valor 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, ok? Tanto para a carga do próton como para a carga do elétron, eles possuem o mesmo valor para essa carga. Então, a carga do próton mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. A carga do elétron menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Em módulo, elas têm o mesmo valor. Tá? Então, nós vamos ter aqui o gerador, que eu posso representar o gerador desta maneira, um traço maior, um traço menor. São os polos do gerador, positivo e negativo. Os elétrons caminham do polo negativo para o polo positivo. A corrente elétrica, ela vai ter o sentido contrário a esse movimento. Lógico que a gente não vai ficar desenhando esses elétrons, ok? Esse movimento dos elétrons. Vamos só nos preocupar com a corrente elétrica. Sim? Então, a corrente elétrica, ela sai do polo positivo, passa pelo condutor elétrico e tem que chegar no polo negativo. Sim? Ok? Bem, como calcular essa corrente elétrica? Sim? A corrente elétrica, ela vai ser calculada da seguinte maneira. Você vai pegar um condutor elétrico, ligá-lo a uma diferença de potencial, sim? E uma área de seção por onde vão passar esses elétrons. Essa área, normalmente, como os condutores são cilíndricos, essa área vai ser a área de um círculo. Tá? Nós vamos calcular a quantidade de cargas que vão passar por aquela área, por aquela seção. Ok? Bem, essa quantidade de carga é dada pelo produto entre o número de elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o número de elétrons que vão passar ali dentro, vezes o valor da carga elementar do elétron, que vale 1,6 vezes 10 a 19. Lembrando que eu posso ter tanto íons positivos como negativos se for uma solução, como nós vimos, uma solução iônica. No caso dos condutores, são só os elétrons livres que se movimentam. Então, eu vou contar o número de cargas que passam num determinado tempo ali. N vezes E vai ser a quantidade de carga, que tem como unidade a unidade da quantidade de carga, que vai ser o coulomb também. Coulomb. Ok? C. Tá? N é o número de carga. Não confundir número de carga com quantidade de carga. Número de cargas são números. 1, 2, 3, 4, 5. E é a carga elementar. Então, nós temos o produto entre o número de elétrons de cargas que estão passando, portadoras de energia, é a carga elementar. Então, isso vai me dar a quantidade de carga que está passando ali. Por definição, se essa quantidade vai gastar um certo tempo para atravessar o condutor, nós temos a definição quantitativa da corrente elétrica. A corrente elétrica vai ser a razão entre a quantidade de cargas que está passando aqui por unidade de tempo. Ok? Então, calcular a quantidade, calcula-se a quantidade de carga, divide pelo tempo que ela vai circular, nós temos a corrente elétrica. Sim, lembrando que a quantidade de cargas, N vezes E. Essa é a definição quantitativa da quantidade de carga que vai circular por aquele condutor. No sistema internacional, essa quantidade de carga, nós já vimos, é o coulomb. Coulomb. Sim? A unidade do tempo, o instante ou intervalo de tempo, vai ser o segundo. Logo, a unidade para a corrente elétrica, em homenagem a André Ampère, ou André-Marie Ampère, que calculou a quantidade de carga, é dado coulomb por segundo. Então, 1 ampere é igual à quantidade de 1 coulomb de carga
que está passando durante 1 segundo. Essa quantidade de 1 ampere é uma quantidade muito alta de corrente elétrica, tá? Um choque, uma corrente elétrica passando pelo nosso corpo de 1 ampere é quase que fatal, certo? Então nós temos os submúltiplos do ampere. Submúltiplos do ampere, nós temos o miliampere. 1 miliampere significa 10 a menos 3 amperes. 1 microampere, 10 a menos 6 ampere. E 1 nanoampere, 10 a menos 9 ampere. E 1 picoampere, 10 a menos 12 ampere. Então, normalmente, as unidades para a corrente elétrica vêm submúltiplos: 10 a menos 3, miliampere, 10 a menos 6, microampere, 10 a menos 9, nanoampere e 10 a menos 12, 1 picoampere, ok? Então, corrente elétrica, essa quantidade de carga que está circulando por unidade de tempo, a gente chama de corrente elétrica. Sim? Uma coisa importante aí, frisar, é o gráfico da corrente em função do tempo. Essa corrente em função do tempo, esse gráfico, ok? Eu dei um exemplo aqui de uma corrente elétrica que está variando no tempo. Essa corrente elétrica é uma corrente não constante. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, certo? Então essa corrente está variando no tempo. Se eu calcular a área deste gráfico, questão que já caiu em provas, a área desse gráfico entre o intervalo T1 e T2, nós vamos obter a quantidade de carga que está circulando ali. Então a quantidade de carga vai ser calculada através dessa área. Então eu coloco assim, a quantidade de carga em módulo é a área do gráfico I vezes T. Essa área vai nos fornecer a quantidade de carga circulando